Olá, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro do ano 2020. Quarta-feira é dia do nosso culto de oração. E como nem todos os irmãos podem estar presentes no templo para o culto presencial, então eu quero oferecer àqueles que vão ficar em casa uma meditação para que você possa realizar o seu culto aí na sua casa. E quando você estiver realizando o culto, já que hoje é dia do nosso culto de oração, você esteja agradecendo a Deus pela vida, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela provisão de Deus em nossas necessidades, agradecendo pela salvação que temos em Cristo, pela igreja que somos e temos. Agradeça a Deus pelos irmãos que nos últimos dias fizeram o teste para coronavírus e deu negativo, a irmã Celeonice, por exemplo, os irmãos lá da família do Nilson. E também agradeça pelos irmãos que fizeram o teste e deu positivo, mas que já estão curados, como foi o caso da irmã Eliane, por exemplo. E peça a Deus pelos enfermos e suas famílias, por essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Peça a Deus para que haja conversões em nosso meio e para que Deus nos ajude a permanecermos firmes na fé. Vamos agora à nossa reflexão. Eu quero refletir com os irmãos em Efésios capítulo 4, versículo 29. E para termos um tema, nós vamos pensar sobre o cuidado que devemos ter com aquilo que nós falamos. Cuidado com o que você fala. Então Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tem uma história, meus irmãos, que diz de um irmão que estava muito preocupado com o seu temperamento e então ele procurou ajuda com o pastor da sua igreja. E ele disse assim ao pastor: pastor, o que devo fazer quando eu estou dirigindo e fico nervoso, com vontade de xingar os outros motoristas? O pastor coçou a cabeça e depois respondeu para ele assim: olha, antes de mais nada, você deve tirar do seu carro aquele adesivo que você colocou lá e que transmite para os outros a seguinte mensagem: Jesus te ama. Luiz Vives, meus irmãos, escreveu que não há espelho que melhor reflita a imagem do homem do que as suas palavras. Paulo Holdcraft, ele diz assim: conhecemos um pássaro pelo seu canto, e um homem nós o conhecemos pelas suas palavras. Stabrook, ele disse: você pode se lamentar muitas vezes por ter pronunciado uma palavra indelicada, mas nunca se lamentará por ter pronunciado uma palavra bondosa. Uma das exortações que se encontra, meus irmãos, em abundância, com abundância na palavra de Deus, é a exortação para que o crente, aquele que se converteu, não continue na prática dos antigos costumes. Mas nós sabemos que das tentações, o crente nunca estará nesta vida livre, mas ele pode oferecer resistência e vencer as tentações ao invés de ceder as mesmas. Tiago diz que se o crente resiste ao diabo, o próprio diabo foge dele. E também diz que o crente que suporta com perseverança a provação é bem-aventurado e aprovado por Deus. E uma das tentações, meus irmãos, pela qual o crente é assediado, tremendamente assediado, extremamente assediado, é a tentação de pecar com
a língua. Alguém já disse, e essa é uma grande verdade, que Deus deu ao homem, Deus nos deu a capacidade de falar. E o homem desenvolveu a capacidade de falar o que não deve. Essa é uma grande verdade. E na Bíblia nós encontramos várias exortações a respeito de pecar com a língua. Dentre elas, 1 Pedro 3,10, que diz que quem quer amar a vida e ver os dias bons, tem que refrear a sua língua do mal e os seus lábios não devem falar engano. Em Tiago 1,26, nós lemos que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ainda em Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e ela mesma é inflamada pelo inferno. E Colossenses 3,8 diz: agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. E também o nosso texto inicial é uma exortação, né? Quando diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E esse texto, meus irmãos, nos diz pelo menos 3 coisas. A primeira delas é que nós não devemos falar palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O termo torpe significa desonesto, infame, repugnante, nojento, obsceno, indecente, vil. Na palavra grega, ou a palavra grega utilizada, meus irmãos, a palavra original, ela significa, ou era usada para indicar, e significa, portanto, algo podre, algo decadente, como por exemplo, peixe podre, ou carne podre, ou vegetal estragado, um vegetal estragado. Dependendo do vegetal, a gente sabe que ele fede bastante, né? Não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de sentir o cheiro de uma batata podre. É algo extremamente repugnante. Se você vira uma batata podre na sua geladeira, tampa o nariz, pode ser que você não aguente o cheiro. Figuradamente, então, meus irmãos, indica palavreado mal. Não devemos falar palavras torpes, significa que nós não devemos ter um palavreado mal, corrupto e imoral. E obviamente que não se trata apenas de palavras obscenas. Uma fofoca também é um peixe podre, algo repugnante. Uma mentira também é algo repugnante, um peixe podre, um vegetal podre. Uma palavra carregada de ira também é um peixe podre, algo repugnante. Um palavreado sempre acusativo também é um peixe podre, é repugnante também. Usar a língua constantemente para apenas reclamar também é repugnante. Palavras precipitadas também podem ser repugnantes, e até mesmo, meus irmãos, algumas palavras certas, mas ditas no lugar completamente errado, onde e no momento em que elas não podem transmitir graça e edificação, podem ser um peixe podre, podem ser repugnantes. Então nós temos que ser sábios no falar. E quando eu digo que temos que ser sábios no falar, eu digo não no sentido de termos um palavreado difícil, e sim no sentido de sabermos o que falar, onde falar e quando falar. E também no sentido de saber ouvir para depois falar. Porque em Provérbios 18, verso 13, nós lemos
que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. E alguém já disse, meus irmãos, muito acertadamente, que não foi à toa, que Deus nos deu uma só boca, mais 2 ouvidos. É para a gente falar menos e ouvir mais. Então, não devemos falar palavras torpes, né? Palavras que gerem repugnação nas pessoas, que espantam as pessoas. Segundo, meus irmãos, o texto nos diz, né, que a nossa fala deve ser útil na promoção da edificação. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Então a nossa palavra deve edificar, mas não só as palavras, mas a nossa própria vida inteira. A vida inteira de um crente deveria visar a edificação e o benefício do outro. As nossas palavras, meus irmãos, devem ter o objetivo de ajudar as pessoas e fazê-las crescer ou fazê-las vencer um obstáculo e nunca, jamais de desanimá-las. Essa palavra que edifica, ela pode vir em algum momento até em forma de exortação, em outro momento em forma de consolo, em outro momento em forma de encorajamento. O tempo e o lugar e a circunstância é que vão nos indicar se uma palavra será boa ou ruim, se uma palavra será edificante ou prejudicial. Um homem chamado Falseiro diz que as nossas palavras deveriam ser quais pregos fincados em um lugar seguro, palavras que se adaptam ao tempo presente da pessoa com quem nós falamos no presente. E para sermos edificantes em nossas palavras, é necessário que nós desenvolvamos o hábito de pensar. Temos que pensar em o que queremos dizer, pensar em por que queremos dizer o que queremos dizer, e temos que pensar com que objetivo nós queremos dizer. Há pessoas, meus irmãos, de quem se diz, né, ou que elas mesmas dizem, que não levam desaforo para casa. Já viu alguém dizer isso? Eu não levo desaforo para casa, não. Mas se essas pessoas levassem o desaforo para casa, né, e parassem para pensar em palavras que exortariam acerca daquele desaforo sofrido, com o objetivo não de responder à altura, por orgulho muitas das vezes, né? Mas de ajudar o desaforado a enxergar o erro que cometeu e a consertar-se, e dissessem essas palavras, depois de pensar, dissessem essas palavras a pessoa no tempo e no lugar certo, então talvez eles fossem mais edificantes em suas palavras. Mas quando isso não acontece, tanto o desaforado quanto aquele que sofreu o desaforo, mas não o levou para casa, acabam cometendo o mesmo erro. Qual erro? O de não contribuir nenhum e nem outro para a mútua edificação, para a edificação um do outro. Então nós devemos parar para pensar o que nós vamos falar, por que nós vamos falar, com que objetivo nós vamos falar, onde nós vamos falar, em que tempo nós vamos falar. Por quê? Porque a nossa fala, diz aí a palavra de Deus, deve ser útil na promoção da edificação nossa, edificação do nosso próximo, edificação da nossa igreja, edificação de uma forma geral. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos aí no texto que a nossa fala deve ser repleta de palavras que ministrem graça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, só que for boa para promover a edificação, já disse, né? Para quê?
para que dê graça aos que a ouvem. E obviamente, meus irmãos, a própria edificação já é uma graça. Qualquer palavra que confira algum favor, qualquer palavra que confira ao outro algum bem espiritual, é uma palavra que dá graça aos que a ouvem e é uma palavra bem-vinda. Pode ser um consolo, uma reprimenda, um encorajamento, uma correção. Se bem aplicados, com amor e no momento certo, é sempre bem-vindo. Ministram graça. Então, para cada encontro com o nosso próximo, nós deveríamos ter uma palavra transmissora de graça para aplicarmos conforme a ocasião nos permita. Isso é muito bom e é agradável aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, concluindo, o nosso palavreado precisa ser um palavreado rico, não rico de palavras difíceis, não é necessário. Não rico no sentido de ter uma perfeita concordância verbal, não necessariamente. E sim rico por ser edificante, rico por ser transmissor de graça e não repugnante e afastador, como um peixe ou um vegetal podre ou qualquer outra coisa podre. A nossa língua, meus irmãos, é um órgão fantástico que Deus nos deu, mas é também um órgão que pode ser altamente destrutivo se nós não o colocarmos sob o controle do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer isso diariamente? Em nome de Jesus, vamos fazer isso diariamente. Colocar a nossa língua sob o controle do Espírito Santo de Deus, para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, para que a nossa fala seja útil na promoção da edificação e seja repleta de palavras que ministrem graça. Amém? Que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração e nos ajude a agirmos assim na nossa fala. Amém.